Narrativa, relato, testemunho. No processo brasileiro, o testemunho permanece sendo o meio de prova mais utilizado e, por vezes, o único de que as partes dispõem. Muito antes disso, o testemunho já estava presente na gênese da tradição judaico-cristã. No século XX, Primo Levi e Anne Frank foram dois autores fundamentais da literatura de testemunho. O programa de hoje discute exatamente isso, testemunho. Fique com a gente. Testemunho. Falar sobre testemunho é falar sobre relato, ficções da realidade, linguagem, memória e verdade. O testemunho, na forma como a dogmática jurídica dele se ocupa tradicionalmente, é somente a parte mais rasa da intrincada questão filosófica que está implicada no ato de testemunhar. Qual a importância do testemunho para a formação da cultura ocidental? O que significa dar um testemunho? Quais são as armadilhas inconscientes que o ato de testemunhar pode guardar? Tudo é questão de ponto de vista? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. Para discutir o tema de hoje, recebemos no estúdio Fábio Dávila, professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, a Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UniFG, e Mário Fly, filósofo e psicanalista. Sejam bem-vindos. Eu começo com a Henriette. Pode ser. Eu trouxe Operação Massacre, um livro de um escritor argentino, Rodolfo Walsh, que vai escrever sobre um episódio que ocorre durante a ditadura militar na Argentina. Ele é jornalista, escritor, é um dos desaparecidos do período do regime militar, após haver publicado esse texto, né, esse desaparecimento é consequência, inclusive, da produção desse texto. Ele é pioneiro, na verdade, do romance jornalístico, ou daquilo que a gente chama assim, a literatura de não ficção. E ele se ocupa, nesse texto, de recuperar, reconstruir um episódio histórico, ouvindo testemunhas e, inclusive, recolhendo provas, se dirigindo ao juízo, prestando depoimentos à justiça, em busca da punição dos militares que estiveram envolvidos num fuzilamento de 11 civis no mês de junho de 1956. Ele vai implicado ao tomar conhecimento desse evento, ao saber que não foi noticiado nos meios de comunicação o que havia acontecido, ao saber que dos 12 fuzilados há 7 sobreviventes, ele começa uma investigação, divide esse romance, sim, vamos chamar de romance, né? Embora o referencial aí seja mais preciso, divide essa obra, estrutura essa obra em 3 partes, né? Primeira parte, as pessoas, a segunda parte, o evento, os fatos, e a terceira parte, a prova. Né? E ele consegue, ao fim e ao cabo do texto, comprovar que houve ilegalidade nesta execução. Uhum. Porque ele consegue, através do contato com a rádio, que seria responsável por divulgar o início da lei marcial, que há uma diferença de horário, que eles foram fuzilados antes desta divulgação e que a lei marcial não estava vigente. Né? Perfeito. No entanto, sabe-se, esse livro ele tem 3 edições, né? É um acréscimo constante de novos prólogos, epílogos e anotações, porque essa investigação vai evoluindo, né? E comprova-se, então, que a justiça
comum, não pôde atuar mais no processo e que os militares foram para um tribunal militar e terminam sendo, então, absolvidos. Eu não li o livro, mas nesse caso aí há um problema de todo modo, porque mesmo que tivesse no horário, ainda assim seria um crime contra a humanidade, fuzilar pessoas, nesse sentido, claro. Sim, claro. Né? Mas a alegação, né? A alegação dos porque militares... Porque eles foram absolvidos por isso. Eles foram absolvidos por isso. Por causa do horário, e ele mostra que não. E ele mostra que não, né? Ele mostra que não. Mário. Eu trouxe Resistência e Submissão, de um teólogo da Igreja Luterana confessante alemã, chamado Dietrich Bonhoeffer, que resistiu ao regime nazista. E ele foi preso em 4 de abril de 43 e ficou na prisão 2 anos esperando o processo. Foi preso pela Gestapo, evidentemente, e esperando um processo, e esse processo se agravou contra ele, especialmente pelo fracasso do golpe, da tentativa de golpe que foi em 20 de julho de 44, e aí ele foi condenado à morte, né? E foi executado dia 9 de abril de 45, né? 2 anos que ele teve de vida na prisão. E nesses 2 anos ele não parou, a resistência continuou, e ele escreveu muito, escreveu cartas aos amigos, e grande parte dessas cartas, no primeiro período, elas puderam sair da prisão, e a reunião dessas correspondências, cartas, escritos, mensagens, isso que constitui essa obra. O testemunho. Que é o testemunho da resistência dele a algo que é um trauma. Uhum. Né? Então, é uma obra que eu me defrontei com ela na década de 70, né, que me impressionou muito. E quando veio esse tema, esse testemunho de Bonhoeffer que me veio à memória imediatamente pela resistência a um regime que, com um arsenal de propaganda e de convencimento tão forte, que mais ou menos de 5% da população alemã opôs resistência, seja da esquerda, seja da igreja, né? E ele, então, é um representante dessa lucidez. Perfeito. E da ideia dele, que ele chama, uma parte do texto, Caminhos da Liberdade, né? Muito bem. A luta pela liberdade e a justiça. Fábio. Bom, eu trouxe um livro de contos do Walter Ugumãe, Contos de Cães e Maus Lobos. E a ideia é falar sobre um conto especial chamado As Mais Belas Coisas do Mundo, que é a narrativa de um menino acerca da relação dele com o avô. E o quão ele fica impressionado acerca da forma como o avô vê o mundo. O avô diz para ele que o melhor da vida ainda está para ser descoberto e que desiludir-se é morrer aos poucos, que é urgente viver encantado. E esse encantamento do avô o surpreende dia após dia, de modo que o avô se transforma em um constante aprendizado para esse rapaz. Um dia o avô chega para ele e faz uma pergunta existencial. Quais são as coisas mais belas do mundo? E o menino, no primeiro momento, não sabe o que dizer e reflete, pensa que pode ser o pôr do sol, pode ser a chuva, pode ser o mar, pode ser, quem sabe, casas com chaminés. Mas ele não sabe. E o avô diz para ele, mas, meu neto, será que não seria a amizade? Será que não seria o amor? Será que não seria a honestidade?
Será que não seria ser-se fiel? E o menino fica pasmado como o avô vê a vida. Como era possível alguém ver a vida daquela forma, transformando as belezas em mistérios. Mistérios nunca antes decifrados. E o avô diz a ele que, na realidade, é preciso entender que há duas coisas na vida, coisas com preço e coisas com valor. Há coisas que têm tanto valor que já não têm preço. E que, na realidade, as coisas que têm mais valor deveriam ser dadas a todos de graça, deveria ser um direito de toda a gente, dado de graça e na medida da sua necessidade. E essa narrativa do neto, que mostra dois mundos, o mundo infantil, pasmado com o mundo já de um ancião, mas encantado com o encantamento de um ancião que não se desiludiu. Mostra, de um certo modo, como os fatos podem ser lidos sob uma perspectiva, até vezes, né, surpreendente, que nos pasma. E aí sim que eu colo a ideia do testemunho. O que é o testemunho se não uma narrativa? E como as narrativas podem ser impressionantemente inovadoras e até mesmo surpreendentes. Por isso é esse conto do Walter Ugumã. Morreu há pouco tempo agora o Eduardo Galeano. E eu comprei ainda um livro dele em Montevidéu, terra de Galeano, há poucos dias. E morreu, acho que ele estava doente, enfim. Eu jovem, 70 e poucos anos, e nos padrões, né, hoje. E ele tem uma passagem que vai nessa linha do Walter Ugumã e nessa linha, como belamente o Fábio fez uma narrativa sobre o Walter Ugumã, né, que também é uma narrativa de uma narrativa de uma narrativa. O pai chega no alto da montanha e aí, enxergando o mar, o pai e o filho. E aí o filho diz para o pai, pai, me ajuda a olhar o mar. Isso é genial, fenomenológico, né? Que troço bonito, né? Como se pode dizer as coisas desse modo, né? Dizer, o que é uma ilha, né? Um pedaço de terra cercado de água, de água por todos os lados, né? Ou uma terra que resiste bravamente ao assédio das águas, né? Depende, né? O galo canta de tristeza pelo amanhecer ou da melancolia pela noite que se vai. Ele é um notívago, o galo, provavelmente, não se sabe, né? Exatamente. Então, essas coisas, as narrativas, né, são belas, né? E poesia é poiese, né? Poiese. É mais. Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua com essa bela discussão poética, de narrativas, né? Vamos falar mais sobre esse assunto. Nós já voltamos.